Agora. Bom dia, pessoal, tudo bem? Professora Rayane aqui falando. Nós temos 3 alunos online e hoje a nossa aula vai ser sobre metodologias ativas, fundamentos da educação e pesquisa. A pesquisa eu vou deixar para outra aula, porque como metodologia e fundamentos são assuntos muito extensos, eu prefiro dar prioridade para esses assuntos, já que eles caem mais do que a pesquisa. Então, eu vou esperar o pessoal entrar, já são 8 horas, e a gente vai começando a nossa dinâmica. Eu vou explicar como é que vai ser a nossa aula. Primeiro, eu vou me apresentar, né? Eu não sei se vocês já me conhecem, eu sou a professora Rayane, entrei no curso de dedicação ainda há pouco, recebi o convite ano passado, só que, como eu me mudei agora para Pirassununga, estava ajeitando a vida, e agora eu pude entrar de fato na equipe. Eu sou pedagoga de carreira na FAB, fiz o curso no CIARA nesse ano, de 2022, me formei em maio, vim direto para cá. A Aniele mora em Pira, que legal, não sabia. Ah, bacana. Aí eu trabalho na Academia da Força Aérea, né, que é a escola de base, assim, principal da FAB. Estou me adaptando aqui à cidade, mas estou muito feliz de estar na FAB e agora na equipe do Dedicação. Então, como eu tinha falado, a nossa aula vai ser de metodologias ativas, eu vou começar com esse tema, mas antes eu gostaria que vocês primeiro se apresentassem. A Ana está sem microfone, né, mas pode escrever se você quiser. Assim, só falando rapidamente, se vocês tentam essa prova há muito tempo, como é que é a relação de vocês com a FAB, com esse concurso, as dificuldades? Quem quiser começar pode abrir o microfone, tá? Vai ser rapidinho, só para a gente quebrar o gelo. Oi, meu nome é Jennifer, eu sou de Natal e praticamente é a primeira vez assim, que eu vou tentar a prova. Eu tentei, acredito que ano passado, foi ano retrasado, mas só para conhecer a prova mesmo, para saber como era, e agora que eu estou estudando de fato. Ah, legal. Então, você já fez a prova como um teste inicial, né? É muito bom a gente conhecer o perfil, o estilo da banca para não ser pego desprevenido. E Aniele, quer falar alguma coisa? Eu também já tentei a prova, né? Eu já tinha até falado, né? Que eu já tinha feito o curso, mas fiz meia boca. Aí esse ano eu falei, não, vou focar. Eu tentei esse ano para temporário também. Uhum. Processo seletivo bem legal, acho que para a gente conhecer, assim. Porque me falaram que o pedagogo dentro das Forças Armadas não faz muito o que a gente pensa que é, né? Que é um trabalho bem burocrático. Aí eu queria mesmo para conhecer o trabalho do temporário, mas não consegui classificar. E aí, Entendi. vou tentar a prova. Na verdade, o trabalho do pedagogo é bem burocrático mesmo, tem muita coisa, assim, de administrativo, né? Só que a gente lida muito diretamente com a educação, não foge, a nossa função não é, assim, desviada. Então, a gente lida diretamente com o ensino, apesar de algumas vezes, né, ser bastante burocrático, bastante documento, fica bastante na sala, a gente lida com a educação diretamente. Deixa eu ver aqui a mensagem da Ana. A Carol Ferraz entrou. Bom dia, Carol, a gente está se apresentando primeiro, antes de começar a aula, tá bom? Ana Carolina, eu tenho 26 anos, fiz a prova esse ano, mas estudei por conta própria. Esse mês me inscrevi no Dedicação. Ah, muito bem, seja bem-vinda. Eu também entrei agora na equipe. Carol, se você quiser, pode se apresentar, só falar rapidamente, abrir o seu microfone. Como é a sua relação com a prova? Se você já tentou alguma vez, o que você acha da FAB, do curso? Oi, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Eu fiz a prova esse ano, também foi a primeira vez. Estou participando ainda das próximas etapas, né? Na terça-feira tem o TAF agora. Estudei por conta própria, né, também. Aí, enfim, com os resultados, estou em 5º lugar agora. E aí, nesse ano, eu entrei para o curso. Já sou professora, né? Trabalho em um município aqui na Baixada. E aí, eu estou tentando agora para a FAB. Você é da Baixada do Rio, então, Carol? Isso. Qual cidade?
Eu moro em Caxias, mas eu trabalho lá em Queimados. Ah, legal. Eu trabalhava na Prefeitura do Rio antes de ir para a FAB. Aí eu saí em dezembro, pedi baixa não, né? Eu encerrei lá, porque eu não tinha 3 anos de casa ainda, então eu tive que pedir para sair mesmo e para começar o curso em janeiro. Então, gente, vamos começar, né? Eu tinha dito primeiro, eu não sei se todo mundo participou da aula ontem, mas foi assim, mais um bate-papo mostrando como eu estudei, tá? Então, eu vou falar rapidamente, vou apresentar aqui rapidinho. Tudo bem? Vocês se importam? Só para a gente ganhar um ritmo também. E é muito importante, a Carol vai fazer agora uma próxima etapa. Na primeira vez que eu fiz, eu também participei das etapas. E é bom que você conhece, né? Da próxima vez você sabe como é que vai acontecer, já está meio brifada das coisas, né? Deixa eu ver aqui. Ué, a apresentação de ontem. Assim, gente, não tinha nada demais, só falar como eu estudava, né, o método por questões, mas a gente vai desenvolvendo ao longo da aula, que aí eu acho o arquivo. Eu vou apresentar, então, começar a nossa apresentação, tá? Sobre metodologias ativas. Eu acredito que todo mundo tem ouvido falar, é algo que está bastante em voga na educação, e na FAB principalmente. É uma coisa que está se instaurando cada vez mais, inclusive na AFA, onde eu trabalho. Vou apresentar aqui. Eu só falei para as meninas antes, se alguém tiver uma dúvida, como eu não vou estar de olho na janela do Meet, vocês liguem o microfone ou mandem mensagem para eu poder responder, tá bom? Tá aparecendo aí para vocês o slide, gente? Sim. Tô sem ver ninguém agora. Dá para ver a apresentação, né? Então, essa é a nossa capa, deixei uma foto bem motivacional para vocês, que foi da minha formatura nesse ano. É, assim, um dia muito emocionante, gente, vale a pena passar por cada coisa e, no final, você vê que todo o esforço é válido. Aí eu fiquei bem aqui na frente, nervosa, com medo de desmaiar e tudo mais. Tem ensaios, assim, que você fica um mês marchando para sair tudo perfeito na hora. Então, a capa do nosso aulão. Já tinha me apresentado, né? Sou a professora Rayane, eu me formei na UFRJ, tenho 3 especializações, uma em gestão escolar, uma em educação de jovens e adultos e outra de alfabetização, leitura e escrita. Eu já tinha sido aprovada em vários concursos na área pedagógica, estava trabalhando ultimamente na Prefeitura do Rio de Janeiro, numa escola municipal, em Marechal Hermes, morava em Bento Ribeiro, ali na zona norte do Rio, mas eu sempre quis ser oficial da FAB, então desde 2016 eu tento essa prova e fui cada vez me aprimorando, né? Sempre batia na trave, como são 2 vagas, é muito difícil, né? Muito concorrido. Mas assim a gente vai conseguindo, de pouquinho em pouquinho. Então, vamos começar agora diretamente com as metodologias ativas. Eu coloquei esse texto de introdução para a gente começar a discutir. As metodologias, elas englobam uma concepção do processo de ensino e aprendizagem que considera a participação efetiva dos alunos na construção da sua aprendizagem, valorizando as diferentes formas pelas quais eles podem ser envolvidos nesse processo para que aprendam melhor, em seu próprio ritmo, tempo e estilo. Então, todo mundo aqui já ouviu falar de metodologias ativas, certo? Então, não é algo relacionado mais à pedagogia tradicional. Essas metodologias, elas envolvem efetivamente a participação dos alunos. Então, não tem como você
querer aplicar uma metodologia ativa e não querer que seus alunos participem, só você falando lá na frente e o aluno sendo o receptor das suas informações. Então, aqui tem uma ilustração, né, de adolescentes, crianças, efetivamente participando, construindo uma atividade que o professor propôs. E elas não estão, assim, fazendo o que elas querem, não está uma coisa sem direcionamento, o professor está lá ajudando, explicando. Então, apesar de ter uma participação dos alunos, o professor interfere diretamente. Pessoal, vocês estão conseguindo me ver ou só estão vendo os slides? Estou conseguindo te ver e ver os slides. Ah, tá bom. Só para ter uma noção de como está saindo na gravação. Tudo certo? Então, embora não haja um consenso em relação a esse objeto, né, historicamente avançamos em direção à superação de visões reducionistas que apresentam as metodologias ativas como um conjunto de estratégia que os professores usam em algumas sequências, como uma receita de bolo. Então, até pouco tempo, muitas pessoas achavam que, bota um joguinho ali, faz uma atividade qualquer, coloca um vídeo da internet, bota um filme para os alunos assistirem, que está tudo certo. E não é isso, né? Você tem que pensar as metodologias integradas com o seu planejamento. Elas não podem ser simplesmente, vou passar um vídeo qualquer para falar que eu estou usando, que eu estou sendo legal, que eu uso metodologia ativa. Não é isso, não é uma receita de bolo. Elas são pensadas, elas são desenvolvidas. Cada estratégia serve para determinado tipo de atividade, né? Eu não posso passar um filme querendo que os alunos façam uma prova com esse filme. Então, tudo tem um porquê. Cada metodologia ela tem um objetivo, e o professor deve se inteirar, tá bom? Então, atenção, as metodologias ativas não substituem o domínio do conteúdo na sala de aula. Como eu já havia falado, não é de qualquer forma. Então, não adianta o professor não se preparar, vou passar um slide para falar que eu estou usando metodologia ativa e eu não sei nada do conteúdo. Então, tem que ter essa sincronia, tem que saber, tem que ter o domínio do conteúdo e saber utilizar isso. E não substitui a presença do professor também. Ele pode não estar ali no momento, presencialmente, como eu não estou, né, fisicamente com vocês, mas ele tem que direcionar o processo. Alguma dúvida até agora? Não, para mim está tranquilo. Tá. Ok. Então, quem está no centro desse processo é o aluno e as relações que ele estabelece com o educador, com o professor, com os pares, com os colegas e, principalmente, com o objeto do conhecimento, aquilo que ele está aprendendo. A disseminação dessa ideia partiu de uma demanda de professores e gestores que buscaram transformar as suas aulas em experiências vivas de aprendizagem, que motivem os alunos e os tornem mais criativos, empreendedores e protagonistas. Então, não é simplesmente o aluno estar ali porque ele está. Tem um porquê, né? Então, essas metodologias, elas visam que os alunos se tornem cada vez mais independentes. Não fiquem dependendo só do professor falando. Eles têm que pesquisar, eles têm que ver algo interessante em casa e trazer para a escola. Então, essa postura que a gente quer que os alunos tenham quando a gente usa essas metodologias. Não deixar somente tudo na mão do professor. O professor tem papel, mas o aluno também tem que ter a parte dele, tem que desempenhar um papel de ser criativo, empreendedor, ir atrás das coisas, pesquisar. Então, aqui eu coloquei, né, alguns tipos de metodologias, umas ilustrações, né, de crianças que estão fazendo alguma atividade. Ele está relacionado ao uso de metodologias, de tecnologias digitais, mas tais metodologias não se restringem a elas. Ou seja, metodologia ativa não quer dizer somente que eu vou usar algo digital. Eu posso muito bem ter um jogo, uma proposta que eu desenvolvi e não usar nenhum tipo de tecnologia digital. Eu vou estar criando uma metodologia ativa da mesma forma. Então, não confundam isso. Eu uso metodologia, mas ela tem que ser digital
com certeza 100% todas as vezes. Não, você pode usar um aplicativo, você pode usar um jogo, uma dinâmica. Desde que os alunos participem e tenham uma sequência lógica e didática, é uma metodologia ativa. Então, nós temos os aplicativos, jogos digitais, como Kahoot. O Kahoot é algo assim que eu não conhecia e é bastante usado já nas universidades, inclusive aqui na Força Aérea. E, assim, é muito legal. É algo que prende a atenção mesmo do aluno, faz com que ele participe. Aprendizagem baseadas em projetos, por meio de jogos, sala de aula invertida, ou a Flipped Classroom, que é o nome em inglês, só para vocês ficarem atentas, que pode aparecer essa nomenclatura também em inglês na prova, e a gamificação. Deixa eu voltar. Agora, gente, eu vou abordar a metodologia ativa através da ótica de um autor que ele cai bastante na prova, que é o José Moran. Né? Ele tem um livro chamado Metodologias Ativas para uma Aprendizagem Mais Profunda. Eu sei que tem muito texto, mas daqui a pouco vai melhorar, tá? E que a gente precisa ver esses conceitos. Eu quero que vocês tenham bastante consciência, principalmente com esse autor. Vocês podem até pesquisar depois, ele tem bastante coisa sobre esse tipo de método. Aprendemos ativamente desde que nascemos e ao longo da vida, em processos de design aberto, enfrentando desafios complexos, combinando trilhas flexíveis e semi-estruturadas em todos os campos, pessoal, profissional, social, que ampliam nossa percepção, conhecimento e competências para escolhas mais libertadoras e realizadoras. As metodologias predominantes no ensino são as dedutivas. O professor transmite primeiro a teoria e depois o aluno deve aplicá-la a situações mais específicas. No entanto, a aprendizagem por questionamento e experimentação é mais relevante para uma compreensão mais ampla e profunda. Então, esse autor ele já baseia muito bem que, assim, existe a metodologia tradicional, ela tem o seu lugar, né? Inclusive, ela é mais comum do que as metodologias ativas, mas a gente já conseguiu perceber que a aprendizagem, quando você experimenta, quando você participa de fato, põe a mão na massa, você consegue aprender de forma mais efetiva. Não está demonizando o ensino tradicional, não quer dizer que você não aprenda uma aula mais expositiva, mas já existem pesquisas acerca disso. Então, esse autor ele é bem famoso nessa área, e ele já diz que ele já afirma que a aprendizagem por questionamento e experimentação ela é mais relevante para você compreender alguma coisa. Então, aqui eu coloquei uma pirâmide bem famosa, que é a pirâmide de Glasser, William Glasser. Ele fala que quando a gente aprende, quando fazemos e ensinamos aos outros, a gente consegue reter muito mais o conhecimento. Então, quando a gente ensina outra pessoa, ou quando a gente faz, a gente consegue absorver o conteúdo de uma forma muito mais efetiva, diferente de quando a gente só lê, quando a gente só ouve. Olha aqui a diferença, 10%, 20%, quando a gente está sentado ali na sala de aula, sem fazer muita coisa. Para o adulto, já sei que é complicado, né? A gente ter essa aula assim a manhã toda praticamente. Imagina uma criança, um adolescente que tem que estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Quando observamos, 30%. Quando vemos e ouvimos. Quando discutimos com os outros, já aumenta um pouco, né? E a maior parte está quando a gente faz, né? Quando a gente ensina. Então, o aluno dificilmente esquecerá uma atividade em que participa ativamente, se envolve e constrói, diferente de uma avaliação em que apenas recebeu o conteúdo de forma passiva. Deixa eu marcar aqui para daqui a pouco a gente parar a gravação. Tudo certo, gente? Sim. Então, a gente vai começar agora vendo as metodologias de fato. Primeiro, falar sobre jogos digitais, especificamente de um jogo chamado Kahoot. Vocês conhecem o Kahoot? Já ouviram falar?
Eu nunca tinha ouvido. Não, né? Ele não é meio muito divulgado, mas assim, aqui na academia os professores já estão usando demais. Ele tem até o logo parecido com o da Yahoo, né? Não sei se é proposital, mas vou ler aqui a definição e eu explico como é que ele funciona. E como ele está sendo bastante usado na FAB, principalmente na AFA, é bom que vocês prestem atenção, porque vai que essa metodologia seja cobrada e você já sabe como ela funciona. É uma plataforma de aprendizado baseada em jogos, usada como tecnologia educacional em escolas e outras instituições. Então, é um site, você pode acessar tanto pelo computador ou pelo celular, como aplicativo. Seus jogos de aprendizado, Kahoot, são testes de múltipla escolha que permitem a geração de usuários e podem ser acessados por meio de um navegador da web ou do aplicativo Kahoot. Os alunos utilizam celulares para responderem simultaneamente quizzes elaborados pelo professor. Então, como é que funciona? Vocês estão vendo aqui a figura, né? O professor, ele vai na plataforma, cria uma série de perguntas e coloca as alternativas. Aqui está em inglês, né? Mas você pode colocar qualquer pergunta relacionada à sua matéria que você vai ministrar. Coloca a alternativa no triângulo, no azul, no círculo, no quadrado verde e tem um código esse jogo. Então, todo mundo nessa sala, geralmente aluno tem celular mesmo, né? A gente não deixa usar, mas nessa hora é bem interessante para que eles utilizem. Aí você gera um código desse jogo, eles entram no aplicativo, colocam o código e vão cair diretamente na pergunta. Então, eles têm um tempo. Assim que você projeta a pergunta no Datashow, geralmente no Datashow, melhor, né? Ou no computador, como você... depende da estrutura que você tenha, os alunos já vão estar logados e vão responder. Então, isso vai gerar uma interação, porque quem responder mais rápido vai ficar em cima, quem errou vai saber que errou. Então, é bem interessante. Vocês conseguem entender? Tem alguma dúvida? Aí, no final, é gerado um ranking, quem responde mais rápido e acerta, né? Fica lá em cima, quem erra ou responde mais devagar, fica lá embaixo. Tem um pódio, e é muito legal porque você cria aluno geralmente é muito competitivo, né? Em ambiente militar, então, como eles têm classificação de turma, nem se fala. Então, é muito interessante porque torna a sua aula algo mais dinâmico. Eles gostam de participar, porque eles adoram competir. Então, esse aplicativo ele tem uma versão paga, mas não tem problema. Tem a versão gratuita também, que você tem um limite de perguntas para fazer, dá para jogar tranquilamente. Ele pode ser usado em vários níveis de ensino, desde o ensino fundamental, né, até um quinto ano, um quarto ano já dá para usar, até o nível universitário, como os alunos aqui da AFA usam. Ele dinamiza as aulas e prende a atenção dos alunos que gostam de competir, né? E tem esse ranking. Agora eu vou perguntar para vocês. Esse tipo de metodologia, a gente está falando de metodologia ativa, mas acaba esbarrando muito nessa parte de TICs, né? De tecnologias da informação e comunicação. Perguntar para vocês se esse tipo de metodologia, ele é síncrono ou é assíncrono? Deixa eu sair aqui para ver vocês. Podem colocar aí. É síncrono, né? Síncrono. Por quê, Carol? Fala aí para mim. Porque como eles vão estar nessa competição ali no momento, então tem que estar todo mundo logado ao mesmo tempo, né? Sim, acontece ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. Quando é algo simultâneo, vocês sabem que é síncrono. Agora, quando é algo que não precisa ser feito na mesma hora, você responde um fórum, responde uma pergunta em outro tempo, num blog, aí é um tipo de metodologia assíncrona. Então, muito bem, vocês estão ligadas nisso, né? As outras não responderam, mas eu acho que está todo mundo já ciente, né? Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo, né? É bem interessante esse jogo. Ele chama, assim, a participação.
quando eu entrei aqui e tive uma capacitação, né, de um curso que eu vou dar, que é o curso de aperfeiçoamento e práticas didáticas, o meu chefe, ele colocou essa metodologia e, assim, chamou a atenção de todo mundo. Foi muito legal. Agora, um tipo de metodologia ativa, que é o ensino híbrido ou blended learning, que é blended de uma mistura, né? Uma mistura de aprendizado. O ensino híbrido é aquele ensino que acontece parte presencialmente e parte online, né? Ele é desenvolvido de forma presencial, também online, e a tecnologia é a principal base do ensino híbrido. Porém, a diferença é que os alunos podem ter contato presencial com os professores e colegas em alguns momentos da semana. Então, geralmente você fica mais online do que no presencial. E os estudantes equilibram o acesso da tecnologia com os momentos de interação. Veio com uma adequação às competências estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular, que prevê a implementação de uma cultura digital nas escolas brasileiras. Então, é importante esse destaque que eu dei em cultura digital, porque está na BNCC e pode cair na avaliação de vocês. E agora, com a pandemia, né, com essa questão das aulas online, ele veio com tudo, né? Só que ele tem vários tipos, várias modalidades. Então, ele pode acontecer por rotação de estações, na sala de aula invertida, que é bastante falada, né? Laboratório rotacional, à la carte e flex. São conceitos que já são bem difundidos e tem grandes chances de ser cobrado também. Então, vamos prestar atenção, qualquer dúvida, tá? Eles são muito parecidos entre eles. Eles têm apenas umas pequenas diferenças. Um acontece com o professor, em sala, outros acontecem no laboratório, mas é tudo meio parecido. Aí, prestar atenção nas diferenças, tá? Rotação por estações. Então, vocês imaginem aqui várias estações, né? Vários pontos que os alunos ficam fazendo diferentes atividades. Uns estão manipulando objetos físicos, os outros estão numa espécie de laboratório, os outros estão lendo alguma história, fazendo algum jogo. Então, na rotação por estações, tanto os momentos online, né, o pessoal no computador, quanto os offline, quem está mexendo com alguma coisa física, eles acontecem necessariamente dentro da escola. Não tem nada em casa, tá? É um ensino híbrido, mas ele acontece tudo dentro do mesmo ambiente. O espaço, normalmente a sala de aula, é dividida em estações, e ao menos uma delas é obrigatoriamente online. Então, aqui, pelo menos uma, aqui tem duas, né? Duas delas estão fazendo atividades online. E todas as estações trabalham com o mesmo tema central, mas de formas diferentes e buscando contemplar todos os estilos de aprendizagem: visual, auditivo, sinestésico, que é a parte da sensação, né, de você ativar os sentidos, tato, paladar, olfato, leitura e escrita. Os alunos são divididos em grupos e devem percorrer todas as estações como se fosse um circuito mesmo. Mas sem pressa, você tem que fazer uma atividade ali de fato. Não adianta só passar de qualquer forma para falar que passou, tá bom? E geralmente as atividades elas estão interligadas, não são assuntos totalmente alheios uns aos outros, tá? É importante que o tempo em cada estação seja calculado, para que todos consigam concluir as atividades, né? O tempo ele é determinado, mas ele também tem que dar chance para que o aluno aproveite a atividade. Alguma dúvida na rotação por estações? Alguém já tinha ouvido falar? Tranquilo?
Não conhecia. É bastante legal, né? Já acontece, a gente já fazia isso de alguma forma, né, na sala de aula, não com todos esses recursos, né, que a gente sabe que escola pública não tem assim tão disponível, mas a gente não dividia os alunos em vários grupinhos, cada um fazendo alguma. Professora, seu áudio Oi. travou. Eu não sei se é só para mim, mas ele tá picotado. Não, tá travando para mim também. Voltou. Tudo bem, gente? Eu perdi a conexão, agora voltou. Estão me ouvindo bem? Agora sim. Eu nem sabia, porque o sinal do Wi-Fi aqui está bem forte, mas às vezes acontece isso. Eu tinha falado, então, da rotação por estações, né? Agora vamos voltar. Todo mundo conseguiu pegar rotação por estações? Hein, gente? Sim. Sim, né? Então, agora a gente vai falar de sala de aula invertida, que é um assunto, como eu tinha falado antes de cair a conexão, que, assim, vai cair com certeza. Se não cai numa prova, cai na outra. A primeira vez que eu fiz o EOP, caiu essa questão e eu não tinha noção, porque eu estava no último período da faculdade, por mais que a minha universidade tenha sido boa, tenha várias disciplinas, professores excelentes, o conceito de sala de aula invertida ele não era aplicado e não era falado também. Então, na universidade a gente tem um outro enfoque, né? Mas a sala de aula invertida já acontece e, assim, é muito importante esse conceito, é uma das principais metodologias. Para quem não conhece, a sala de aula invertida não tem a ver com o espaço físico da escola, né? Tá? Você não vai inverter a sala, não vai mudar a cadeira de lugar, não é nada disso. Só que em vez de o aluno aparecer na sua aula, você apresentar um conteúdo pronto e depois ele ir para casa com esse conteúdo, você já vai dar o material para ele vai estudar em casa e depois ele vai para a sala de aula com tudo já estudado. Ele só vai tirar dúvida. Então, é uma aula que flui muito mais. Às vezes, aqui os professores não pedem para vocês estudarem alguma questão, algum texto antes de vir para a sala, é porque, como é a nossa primeira aula, a gente não estabeleceu ainda essa dinâmica. Mas várias vezes, né, na universidade, o professor manda você ler algum artigo, tem que ir com o artigo pronto, lido já, não adianta ir sem saber de nada, e você discute esse artigo em sala de aula. Então, a sala de aula invertida é isso, em vez de você ir para a sala sem saber nada, você já vai com uma noção, porque você estudou em casa e só tira dúvida com o professor, tá bom? Isso presencialmente. Então, a sala de aula invertida, ela tem esses 3 pilares. Ela envolve pesquisa, inovação em sala de aula e a tecnologia. Porque você pode enviar por e-mail, ter um drive, colocar lá os artigos para os alunos estudarem, alguma questão, tá bom? Então, essa sala de aula invertida, ela propõe uma mudança na relação com o tempo. Ela otimiza muito mais, porque força o aluno a estudar e já ir com o conceito pronto. Muito mais fácil do que você colocar toda a matéria no quadro, explicar tudo de novo, tá? Vai fazer um trabalho muito maior. Então, nesse método, o aluno ele não passa a maior parte do tempo com o professor. Ele assume o papel de protagonista no processo de aprendizagem, porque ele não coloca tudo nas costas do professor somente, né? Eu vou para a aula, o professor vai falar, eu vou aprender, eu vou anotar, acabou. Não, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, porque aí eu tenho que ir com dúvida, né? Se eu não for com dúvida, a aula também não vai acontecer, né? Porque eu vou ter que questionar o professor. Então, como eu já havia falado,
O aluno recebe o material, estuda em casa e tira as dúvidas e debate em sala de aula, invertendo a lógica da maior parte do tempo ser com o professor explicando. Então, aqui nós temos 3 momentos. A pré-aula, quando você está estudando os conteúdos em casa. A aula, quando você tira as dúvidas diretamente com o professor daquilo que você tinha lido. E a pós-aula, quando você já vai com os conhecimentos para casa consolidados. Você já consolidou isso, já estudou, já tirou a dúvida com o professor. Ok? Alguma dúvida? Beber um pouco d'água, porque minha garganta está seca. Tudo certo, gente? Tudo certo. Beleza, então, qualquer dúvida, liga o microfone, tá, gente? Eu preciso que vocês participem também, senão fica muito só eu falando, fico até sem ar às vezes. Vou voltar aqui. Professora, uma pergunta. Talvez seja Pode falar. Não, nenhuma pergunta, toda pergunta é válida. Existe hoje no Brasil ou no mundo uma quantidade de metodologias ativas? Por exemplo, no mundo só existe 10 tipos de metodologia ativa, ou não, existe inúmeras metodologias ativas que a gente não consegue nem contar. Existe algo assim desse tipo? Não tem nada assim definido, né? As metodologias elas vão sendo criadas conforme vai avançando a tecnologia, a necessidade dos alunos. Então, com a pandemia, a gente viu um monte de metodologia nova surgir, que talvez a gente nem conheça. Uma professora lá no norte do país tá desenvolvendo uma metodologia na sala dela, que não necessariamente seja digital, né? Pode ser um jogo diferente, que a gente não conheça, e é uma metodologia, então não tem como a gente quantificar. Eu estou apresentando aqui as principais, né? Que o pessoal que é docente usa muito nas escolas, que já está bem consolidado, já foi pesquisada, já foi estudado. Mas, por exemplo, aqui, uma vez eu fui assistir uma aula na academia, né? E o professor utilizou uma metodologia ativa. Não envolvia nada digital. Ele colocou um jogo que se chama Sudoku, né? Aquele jogo que os alunos preenchem os números. Aí, conforme os alunos iam apresentando as atividades, eles iam marcando, fazendo esse jogo. E, assim, super interessante. Aí, teria como eu colocar como uma metodologia ativa? Sim, mas não está difundida. Então, elas podem acontecer de várias formas, de várias configurações, e não tem como quantificar, porque são muitas, entende? Eu apresento aqui aquelas que são as mais cobradas em concurso, que são mais conhecidas, né? São mais difundidas, mas tem várias, inúmeras formas. Eu, com certeza, utilizei várias metodologias na sala de aula, quando eu trabalhava na prefeitura, e eu não ficava marcando, eu estou fazendo essa metodologia. Eu não ficava escrevendo, entendeu? Acontecia, só que a gente não coloca, né? Certo? Quem foi que perguntou foi a Jennifer, né? Sim, certo, obrigada. Nada. Vou voltar aqui, tá? Qualquer coisa podem me interromper. Então, ficou claro o conceito de sala de aula invertida? O aluno, ele vai para casa, estuda, depois ele vai para a sala já com esse conteúdo estudado. Ele não chega sem saber nada, ele só vai lá tirar as dúvidas, confrontar o professor, certo? E isso já tá acontecendo bastante, tanto nas universidades, no próprio ensino médio também, e às vezes até no fundamental. É mais difícil porque é uma coisa que exige muita disciplina, né, muita autonomia do aluno. Ele tem que ter um tempo separado para esse estudo. Outra metodologia é o laboratório rotacional. Deixa eu parar aqui, gente. A gravação, aí eu paro de gravar e inicio outra gravação. Espera um minutinho. Aí a gente começa. Não vou desligar, tá? Só vou parar de gravar, vai ficar salvo.
na